Bom, chegamos então na segunda parte da nossa aula sobre buffet. Eu vou falar agora para você sobre a análise do orçamento. Você solicitou as propostas para o buffet, já sabe mais ou menos o que você quer, ainda não marcou a degustação. Agora é o momento que você vai pegar as propostas, colocá-las lado a lado e ver o que um tem, o que o outro não tem, o que um tem a mais, o que o outro tem a menos. Vamos lá. Primeiro item que vocês vão analisar, o número de salgados. Geralmente os buffets colocam de 15 a 18 salgados por pessoa. Não preocupa agora com o sabor, com o tipo de salgado, porque isso você vai escolher na visita técnica, na degustação. Preocupe-se agora com a quantidade, com o quantitativo, ok? Considere nesses 15 a 18 salgados por pessoa a petit gourmet, que é aquela vasilhinha, o escondidinho de carne seca, a abóbora com camarão ou outra petit gourmet que o buffet te ofereça, que tem a ver com o seu estilo e com o estilo dele também. Geralmente, os salgados eles se dividem da seguinte forma. As entradas são 2 a 3 opções. Os assados de 4 a 5 opções. Os fritos também de 4 a 5. E a petit gourmet de 2 a 3. Agora, isso pode variar, porque na hora que você for fazer a degustação, você pode gostar mais dos salgados fritos, ou o seu público ter mais perfil com salgado frito, que combina mais com cerveja, por exemplo. Então, você pode aumentar aqui, sim, o número de salgados fritos e diminuir nas entradas, por exemplo. Às vezes, também, o seu casamento, ele vai ser numa época de frio, então não justifica colocar salgados frios, que são as entradas. Tire as entradas ou coloque uma opção só e aumente aqui os salgados ou os fritos. Ou também você gostou muito das petit gourmets e quer colocar 4 opções de petit gourmets. Ótimo, coloque 4. Essa aqui, gente, é uma média. A gente não tem que seguir à risca. Você tem que analisar muito o que você deseja, o que você gosta mais e o que os seus convidados esperam mais do seu casamento e responda melhor também. Número de doces, geralmente de 5 a 6 doces por convidado. E aí, gente, peça para incluir as peças de doces e confirme também qual forminha que está inclusa. Geralmente os buffets eles servem ou numa forminha de acetato ou numa forminha mais simples. Cabe a você, noiva e noivo, escolher se você vai desejar a forminha do buffet ou vai querer contratar uma forminha mais personalizada, mais rebuscada, que componha com mais elegância a sua mesa de doce. Agora, você também pode não querer contratar o doce com o buffet. Chegou lá na hora da degustação, você adorou o buffet, mas o doce não te agradou. Não tem problema. Existem empresas especializadas somente em doce. Mas, quando você deseja contratar com o buffet, já considera aqui que é essa quantidade. 5 a 6 doces por convidado. E aí você vai analisar também quais opções de jantar ou almoço, depende do horário do seu evento, o buffet está te oferecendo. Ele está te oferecendo um buffet de massas e molhos servido num ponto fixo, que é uma mesa onde o convidado vai lá e se serve, ou uma massa ou um risoto que tem uma finalização ao vivo. Então, o convidado ele pode escolher entre uma massa farfalle ou um penne e 3 tipos de molho. Tem o molho ao sugo, tem o molho com filé e o molho 4 queijos. E aí o buffet ele vai preparar aquele prato ali na hora e vai esquentar ali na hora mesmo na frigideira. Essa é a finalização ao vivo. Da mesma forma que o risoto também pode ter uma finalização ao vivo. Existe uma diferença entre esses dois serviços, porque a massa e o molho servida somente na mesa, ela exige uma preparação menor e uma equipe menor. A massa ou risoto, que é finalizada ao vivo, exige uma preparação, utensílios a mais e, consequentemente, uma equipe maior também. O jantar também pode ser completo. E nesse jantar completo também pode ter opção de finalização ao vivo. Mas o que é jantar completo, Roberta? É aquele jantar que tem arroz, carne, às vezes uma salada, uma massa e um peixe, por exemplo. São várias opções dentro de um ponto fixo, com um garçom servindo atrás, geralmente mais de um,
E você, convidado, pode escolher o que você vai desejar ali no seu prato. E pode repetir quantas vezes quiser também. Eu coloco aqui que pode ter finalização ao vivo, porque às vezes a carne ela pode ser finalizada no final, ou a massa. Isso vai do cardápio e do estilo do buffet também. E o jantar também pode ser bistrô. Eu expliquei na primeira parte da aula, vou repetir aqui. O jantar bistrô é aquele que o prato sai empratado da cozinha. O convidado ele recebe lá no salão de festas um cardápio e ele tem geralmente 3 opções de jantar. Ele pode escolher com o garçom qual ele vai querer. O garçom leva o pedido para a cozinha e lá é preparado na hora o prato dele. E ele chega quentinho na mesa. O serviço bistrô, eu falei que ele exige, lá na primeira aula, maior número de pessoas na cozinha, maior número de garçons. Ele exige também o cardápio na mesa, no salão de festas, porque o convidado ele tem que saber quais são as opções. E aí, gente, é um cardápio por assento, tá? Não coloca um cardápio por mesa, não, porque não funciona. E ele exige também um maior número de assentos. Isso fica a seu critério, se você quer colocar assento para 90% dos seus convidados ou não. Mas eu sempre acho que o serviço bistrô, ele faz com que a festa ela tenha um cronograma um pouco diferente, porque o convidado ele tem que pedir, aguardar e comer. Então isso demanda um tempo maior. Consequentemente, as pessoas ficam mais tempo assentadas. Se você não tem um lugar para sentar, consequentemente você não pede e você ainda pode se sentir mal servido na festa. Pense um pouquinho sobre esse serviço, se ele tem o perfil seu e do seu convidado. Bom, considere também as mesas diferenciadas na hora que você for comparar. Então, você vai casar, por exemplo, 5 horas da tarde, é um horário da fome, porque o convidado, gente, 5 horas da tarde, muitas vezes ele não almoça. E ele vai para o casamento na esperança que ele vai comer bem. E ele quer comer bem. Então, ele chega com fome. Terminou a cerimônia 6 horas, 5h30, todo mundo quer um lugar para sentar e uma comida rápida na mesa. Geralmente, nesse horário de casamento, coloca-se uma mesa diferenciada, que pode ser de antipasto, que pode ser de frutos do mar, que pode ser uma mesa de comida japonesa, que pode ser uma mesa de comida de boteco, que pode ser um caldo, que pode ser uma tapioca, que pode ser o que você desejar e o que o seu buffet saiba fazer bem feito. Essa mesa diferenciada, ela geralmente fica entre 2h30, 3 horas de festa. Alguns buffets recolhem essa mesa na hora que for servir o jantar. Isso também se o jantar for servido no ponto fixo, porque às vezes pode-se utilizar a mesma mesa, mas é bom sempre perguntar isso ao buffet, pela estrutura que ele oferece, pelo material que ele leva. E depois da 2ª hora de festa, essa mesa ou ela é totalmente recolhida, ou ela é colocada de lado um pouco, o que sobra, para chegar no segundo momento da festa, que é o momento de servir o jantar ou o almoço. É uma mesa que eu falo muito com os meus clientes, que ela segura a sua festa, porque o convidado ele pode ir lá, ele pode se servir, ele fica com uma saciedade e, consequentemente, com uma alegria para curtir a pista e para aproveitar melhor a sua festa. Mas não é uma exigência, tá? Você não precisa se preocupar, porque é uma mesa também que tem um custo maior. Então, pense com carinho se você vai desejar a mesa diferenciada. E se você tem dúvida em relação a isso, coloca ali como um item opcional e considera com seu noivo, com seus pais, se você tem verba para isso ou se você quer deixar para o final para resolver, ok? Número de garçons. Gente, é importantíssimo conferir nos orçamentos o número de garçons. Não adianta você ter uma degustação maravilhosa, uma comida quentinha, saborosa, se ela não chega até o salão, se o convidado não consegue ter acesso. Então, a média que a gente coloca é um garçom para cada 15 a 17 convidados. Por que eu faço essa variação aqui? Porque existem salões que têm escada, então você tem que colocar mais garçons, aí eu já coloco um para cada 15. Outros salões, eles têm um ambiente só, então o garçom ele tem uma melhor circulação, você pode colocar um para cada 17 convidados.
Agora, quando você coloca um garçom para cada 20, um garçom para cada 25, tenha certeza, a sua festa ficará comprometida no serviço. Aumente o número de garçons com o seu buffet, se você vai escolher um buffet que te coloca um número de garçons menor do que esse aqui que eu estou sugerindo. Isso, gente, é para um serviço tradicional, não o serviço bistrô. Eu vou falar daqui a pouco do bistrô. O tradicional é o jantar que é servido num ponto fixo ou volante. Agora, para o serviço bistrô, como eu falei anteriormente, você precisa de uma equipe muito maior no salão. Então, a média que a gente coloca é de um garçom a cada 10 convidados. Os garçons, eles têm que ser em grande quantidade e muito bem treinados. Outro item que é importantíssimo, garçons especiais. Um garçom para os noivos, aqui em Minas a gente chama muito de garçom sombra. Ah, não, mas eu não quero um garçom sombra no meu casamento, não preciso disso, eu vou lá e me sirvo. Noiva, noivo, coloque. Vocês são a atração da festa. Todo mundo vai chegar até vocês, cumprimentar, abraçar, conversar. Se você não tem um profissional que esteja ao seu lado, com um copo de cerveja, com um copo de uísque, com um salgado, que te dê uma segurança que você vai estar bem alimentado e com a bebida que você comprou ali perto de você, pode ter certeza, você não come nada na festa e você também não bebe. Então, invista em você na sua festa. Contrate um garçom para os noivos. Agora, o garçom para o open bar, fica a seu critério escolher ou não. O que é o open bar? É um serviço de bar, um ponto fixo, que na maioria das vezes fica próximo à boate, onde os garçons não têm uma circulação, porque não é interessante o garçom circular no meio da dança. Eles geralmente não fazem isso porque o risco de ter um acidente ele é muito grande. Então, o open bar é para servir as bebidas que não são os coquetéis, que são as bebidas uísque, espumante, água, refrigerante ou outra bebida destilada que você tem na sua festa, no open bar, num ponto fixo. Coloque um garçom ali para isso. Se você acha que sua pista vai ser muito animada, coloque o open bar, porque os seus convidados que não sairão da pista poderão ter um acesso perto de bebida ali do lado e poderão se servir na hora que quiser e ficarão, consequentemente, muito felizes. Compare as bebidas que estão inclusas no seu buffet. Água, refrigerante e a cerveja. Coloque também qual marca de cerveja, porque dependendo da marca, o valor vai ser um pouco maior ou um pouco menor. E também veja qual que é a descrição da quantidade. Alguns buffets colocam essas bebidas à vontade, água e refrigerante, e a cerveja eles colocam um número limitado e colocam ali a quantidade reserva, caso seja necessário. Outros buffets não, levam à vontade e você não precisa se preocupar em faltar bebida na sua festa. Essa informação é importante na hora de comparar. E a quantidade de cervejas? A média colocada pelos buffets é de 600 ml por convidado. O consumo de cerveja, ele acaba sendo um pouco dividido com o espumante, porque as mulheres tomam muito espumante, e com o uísque também. Aqui algumas dicas. Escolha a cerveja adequada. Perceba qual é a cerveja que o seu público gosta de tomar mais e se é a cerveja que também você gosta de tomar mais. Ah, mas eu só tomo um tipo de cerveja e os meus convidados tomam outro. Ou o meu pai só toma aquela cerveja que não é a cerveja comercial que eu gostaria de colocar na minha festa. Se você, o seu pai, seu sogro tomam cervejas diferenciadas, vocês são anfitriões da festa. Não tem problema. Peça ao buffet para servir somente a vocês com aquela cerveja. Agora, dividir 2 tipos de cerveja na festa é um risco. Primeiro, porque o convidado ele não vai entender o que está acontecendo. Segundo, que você vai ter que ter um número maior das duas na hora de servir. E terceiro, porque às vezes pode acabar uma e a outra continuar e não vai ficar elegante. Então, coloque um tipo só de cerveja no seu casamento. Solicite bebida reserva. Convidado é uma caixinha de surpresa. A gente tem uma estimativa de quantidade, mas o convidado, às vezes, ele pode consumir mais. Então, leve a reserva e
peça sempre ao buffet para te avisar durante a festa, caso seja necessário entrar na bebida reserva. E verifique a forma de servir essa cerveja e as outras bebidas. Eu já falei do open bar, eu acho que o open bar sempre é uma solução se sua pista é muito animada, se seus convidados gostam mesmo de beber uma cerveja, um uísque, um espumante. E como vai se dar o serviço volante? A sua cerveja vai ser servida na jarra ou na própria garrafa? O garçom ele vai colocar a cerveja na mesa ou ele vai dosar a taça para o convidado? Essas informações são importantes para você adequar o estilo do seu convidado ao estilo de servir. Às vezes o buffet ele tem uma comida deliciosa, mas a forma como ele lida na festa não é a forma como você espera. Então converse, coloque tudo ali, os pingos nos is, para que você não tenha uma surpresa de serviço no dia do seu casamento. E o bolo? Se o seu buffet leva o bolo, você vai fazer o bolo para metade dos convidados. A gente fez uma aula só sobre bolo, então se você tem dúvidas sobre como contratar o bolo, o que você tem que pedir, assista aquela aula de novo porque ela está deliciosa. E aí, gente, como as informações, na hora de comparar, elas são muito específicas, eu montei aqui aquela nossa tabela de sempre, comparativa, em que você vai colocar as informações do buffet A, do buffet B e do buffet C. Número de salgados, número de doces por pessoa, qual é a forma de servir o jantar, e o que tem no jantar, o café da manhã se está incluso ou não, o número de garçons por pessoa, se tem o garçom dos noivos, quais bebidas que estão inclusas, se tem uma quantidade determinada ou se ela é à vontade, se tem uma mesa diferenciada, se possui bolo, o tempo de evento, o valor de hora extra, é importantíssimo perguntar quanto que se cobra por hora extra. Os buffets geralmente eles cobram hora extra dos garçons e da equipe que fica, do maître, do coordenador e da equipe da cozinha. Então, alguns buffets mantêm a equipe toda depois que você solicita hora extra, outros buffets não. Eles liberam uma quantidade de garçons e mantêm no salão aquela quantidade que está adequada para o número de convidados que permaneceu na hora extra. Mas, de qualquer forma, é importante saber o valor por profissional de hora extra. Se existe algum diferencial ofertado. Então o buffet me deu de presente as forminhas diferenciadas. O buffet me deu de presente uma mesa diferenciada aqui, ou uma mesa de pães com azeites. Escreva aqui, porque às vezes você vai comparar entre o buffet A e B, tudo está igual, e o que vai fazer a sua escolha se determinante por um ou por outro vai ser o diferencial. E também os itens subjetivos, que é a sua percepção em relação ao atendimento, ao sabor, à referência e uma perguntinha que é bom sempre fazer para o fornecedor: quantos eventos ele tem no dia? Então, se o seu buffet tem menos eventos no dia, ele sai ganhando na sua competição aqui no seu comparativo. Essa tabela, gente, não se preocupe, ela está no nosso material complementar. Você pode baixar lá e colocar as informações antes de você degustar. Essa tabelinha aqui dos dados subjetivos, eu sugiro que você a preencha depois que fizer a degustação, porque o atendimento e o sabor são informações que você só vai ter depois que provar e depois que conhecer pessoalmente. Essa foi a nossa segunda parte da aula sobre buffet. Eu falei para vocês sobre os dados comparativos entre um orçamento e outro. Agora você já pode partir para as degustações, já pode marcar a visita no buffet, porque depois que você escolher o seu buffet, você vai solicitar o contrato. E aí nós vamos chegar na terceira parte da nossa aula. Um abraço e até já!